eu queria que essa frase não valesse para a gente. Como eu queria que esse pastor tivesse enganado, sabe? Ele diz assim: o dia do favor antecede o dia da ingratidão. Pesquisas recentes afirmam que o sentimento de gratidão faz bem para o estado emocional. Que a gratidão, eu li isso, né? É super interessante que o sentimento de gratidão na vida de uma pessoa faz bem para o coração. Eu digo, está aí a razão de tanto problema cardiovascular. Está aí o problema de tanta gente tomando Rivotril para dormir. Está aí a causa, porque não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Paulo está dizendo: em tudo, dá graças. E eu não sei se você tem dinheiro essa noite, eu não sei se você está empregado essa noite, eu não sei se amanhã de manhã você sabe como pagar a luz ou a água, eu não sei se você tem destino para a tua casa e para os teus filhos, eu não sei se tem alguém doente na tua casa, mas o que Deus está falando aqui essa noite: dê graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. A primeira verdade que Salomão quer deixar claro com Provérbios 27:7, que Paulo está querendo deixar claro com 1 Tessalonicenses capítulo 5, é que nós realmente só sabemos o que temos quando não temos mais. Por isso somos ingratos. Olha para mim, irmão, isso está retratado, isso está mostrando, isso está claro, isso está evidenciado na história, na parábola do filho pródigo. Ele sai a cavalo, cavalgando, ele sai com dinheiro no bolso, ele agora tem amigos, ele gasta o que ele tem, ele agora tem dinheiro, ele agora tem festa, ele agora tem farra, ele não precisa mais da casa do pai. Na verdade, enquanto o dinheiro está no bolso, ele nem lembra da casa do pai. Mas a Bíblia diz: deixa estar que vem uma fome àquela terra, deixa estar que o dinheiro acabou. E no momento de dor, angústia, decepção, agora ele está prestes a comer bolotas que os porcos comiam, as alfarrobas que os porcos comiam. Nessa hora, nego, ele lembra: quantos jornaleiros do meu pai. Ele não lembra da cama que ele tinha, ele não lembra da mesa que ele sentava para comer, ele não lembra de quanto de dinheiro o pai tinha. Ele agora lembra dos jornaleiros, ele agora lembra dos empregados. Por quê? Porque ele só reconhece o que tem quando perde, quando ele não tem mais. Eu quero lhe dar alguns conselhos pastorais essa noite. Talvez alguém esteja escandalizado com essa palavra que eu estou pregando numa noite de Santa Ceia. Deixa eu dizer, isso talvez não seja o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir essa noite. Por favor, antes de reclamar do seu marido, antes de reclamar da sua esposa, agradeça por não ter ficado sozinho. Pastor, eu me lembro do dia que o pastor Luiz Hermínio estava pregando lá em Itajaí. Ele falou assim: irmãos, estou precisando chorar mais. E alguém gritou no meio da igreja: então vai lá em casa, conhece minha mulher, fica um dia lá em casa que o senhor vai chorar muito. Eu estava nesse culto. Antes de você ser ingrato, antes de você ser ingrato pelo que você ganha, seja grato pelo que você ganha. Antes de você pedir um emprego novo, agradeça por ter saúde para trabalhar. Antes de pedir a cura, agradeça por ter tido saúde. Na verdade, irmão, a dor, existe dádivas na dor. Dr. Filipenses escreveu um livro, As Dádivas da Dor. Por quê? Porque a dor é um sinalizador que você não está bem, é um sinal vermelho que acende.
As pessoas ficam doentes e elas começam a murmurar, elas começam a reclamar. O doutor Filipense disse que uma das coisas mais trágicas é você ver pessoa que não sente dor. Por quê? Esse é um dos sintomas da lepra. As células morrem e não há mais dor. Ele falou que um dia estava conversando com umas crianças que eram leprosas, para entender o sofrimento dos leprosos, e havia uma fogueira grande acesa. E ele disse que uma daquelas crianças, sem perceber, colocou o pé no fogo, e o pé foi queimando, e ela não sentia nada, porque não tem mais dor. Pessoas, quando são leprosas, elas acabam furando o pé, e não sente nada, porque não tem dor. Então até a dor na tua vida, até a perda na tua vida é teu professor. Deixa eu dizer, essa dor que você está passando não é para ser teu coveiro, é para ser teu pedagogo, é para te ensinar a ir em lugares em Deus. Porque pior que vento contrário é vento nenhum, irmão. Porque vento nenhum não te leva para nenhum lugar, mas vento contrário é Deus te levando para um lugar nele. Então adore a Deus, porque essa é a vontade dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Segunda verdade, precisamos aprender a ser gratos por tudo e não por algumas coisas que Deus tem nos dado. Estava assistindo um vídeo de um pastor conversando com uma mulher. As pessoas faziam perguntas e ele ia respondendo. Aí uma senhora perguntou para ele: pastor, por que a minha mãe está com artrose, artrite, pressão alta? Tenho orado, sou dizimista, vou à igreja, tenho compromisso com Deus. E o pastor perguntou: ei, olhe para cá. E o pastor perguntou para ela naquele diálogo: minha irmã, quantos anos tem a sua mãe? E ela disse: 80 anos. E o pastor disse: por que você não para de murmurar? E não começa a agradecer pelos 80 anos de vida que a sua mãe tem? Porque você aprendeu na religião a reclamar do que você não tem. Você não aprendeu a agradecer pelo que você tem. Satanás quer que você tenha um coração ingrato, porque ensinaram você a murmurar e a reclamar do que você tem, e não agradecer do que você, ou melhor, do que você não tem, e não agradecer daquilo que você tem. Desde criança é assim. A gente reclama do brinquedinho que não tem, e não do que tem, e não agradece pelo que tem. Eu vim aqui essa noite para dizer a você que Deus quer que você entenda isso essa noite. Gratidão. Gratidão. Talvez você não conheça a história dessa igreja. Talvez você não conheça a história do pastor Valdir. Talvez você não conheça a história desse nome, Quero Viver. Talvez você não saiba que pessoas choraram anos a fio para que Deus fizesse o que está acontecendo aqui. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, talvez você ainda não entendeu os princípios de honra, de lealdade. Porque você chegou, estava tudo pronto, o som estava aqui, o ministério de louvor estava aqui, mas antes deles chegarem aqui, há alguém que passa madrugadas com Deus, chorando pela tua vida, para que a glória dele se manifeste nessa casa. E sabe, irmão, a gente é perito em impedir. A gente é perito em pedir, mas a gente não sabe agradecer. Eu me lembro todos os dias quando a gente vai levar quando eu vou levar meus filhos, antes era eu que levava, agora minha esposa que leva meus filhos para a escola, e nós aprendemos. Eu os ensinei a orarem. E eu me lembro que um dia nós entramos no carro, eu disse: ora, Azaf. E ele começou a orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo ar, pela vida, pela paz, pela saúde, por toda uma reza prontinha. Ora, Raira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela vida, a mesma reza. Eu digo, ora, Rábio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela Índia, pela África, por Israel, pelos missionários, amém. Eu falei, para, não. Porque rezar é repetir o que você aprendeu num livrinho ou num panfleto. Orar, não. Orar não é rezar. Orar é você abrir o coração. Orar é você olhar para o Pai. Eu nunca cheguei na frente do meu pai quando ele era vivo e disse: Senhor meu Deus e meu Pai que está aqui, gostaria de almoçar na sua casa. Não, eu chegava e me jogava nos braços dele e dizia: cheguei, papai. Mas o problema é que a gente aprendeu a pedir, a gente não aprendeu a agradecer. Em vez de você olhar o que você não tem, essa noite Deus está dizendo antes da ceia: olha o que você tem. Você tem uma casa para voltar para casa, né? Pois é, tem milhares de pessoas que vão dormir hoje na rua. Meu Deus. Você tem alguém para abraçar nesse lugar, né? Pois é, tem leprosos que têm que ficar isolados de tudo e de todos, que não podem abraçar e nem ser abraçados. Você tem saúde para levantar a mão, pois é, tem tetraplégicos que não se movem e precisam de pessoas para levá-los ao banheiro, para dar comida na boca. Não, pare de reclamar pelo que você não tem e agradeça pelo que você tem nesse lugar. Aleluia. Uma mesa foi preparada, olha que pão lindo, meu Deus. Eu não ia ficar para ceia até eu ver esse pão. Alguém preparou essa mesa. Glória a Deus por essa mesa. Glória a Deus por esse pão. Glória a Deus por essas meninas. Glória a Deus pelo André, até pelo André. Glória a Deus pelo André. Glória a Deus pela tua vida. Esse culto só existe porque você está aqui, meu irmão. Glória a Deus por esse som. Glória a Deus pelos instrumentos. Glória a Deus pelo rude. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão e dê um brado de glória. Aleluia. Oh Espírito Santo. A gente precisa aprender a ser grato até pelas coisas que parecem insignificantes. Ser grato a Deus quando se consegue comprar um carro é normal, irmão. Aí vem para a igreja. Eu vou mostrar aqui só para me exaltar um pouco. Aí mostra, chama o pastor para ungir. Ai, pastor, dá uma olhada. Aí alguns até falam errado, é frex. É Tiptronics. Aí unge, glória a Deus. E é bom, meu irmão, faça isso mesmo. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Por muito tempo a igreja cerceou-nos o direito. Nós não somos desse mundo. Que não somos desse mundo, meu irmão? E de qual mundo que nós somos? Nós não somos do sistema que rege esse mundo. Uma coisa é a Aion, o sistema corrompido que rege esse mundo, que está entregue nas mãos de Satanás. Não, desse nós não somos. Mas outra coisa é Cosmos, o melhor carro. Ah, glória a Deus que você está andando com o melhor carro. Ah, uma casa abençoada, vamos ungir essa casa, vamos abençoar essa casa, vamos se alegrar pela tua conquista. Glória a Deus por isso. Mas isso não é difícil de fazer. Nós somos peritos em ungir a moto, ungir o carro, ungir a casa. E Deus está dizendo que quer ver o seu coração quando você ganha alguma coisa normal, que todo mundo tem.
precisa aprender a ser grato pelas coisas insignificantes. Quando eu estava no seminário, aconteceu algo que no início eu encarava como uma piada, pastor Valdir. Eu fui na casa de um professor, o nome dele era Justino Légua Sachimbombo, era um africano, professor de filosofia. Eu cheguei na casa dele para entregar um trabalho. Ele falou: ô irmão Adalberto, entra. Entrei. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquilo eu fiz piada um tempão. A irmã chegou para mim, a esposa dele, vestida a rigor, africana, olhou para mim: o irmão, mas pensa numa cerimônia, aceita, eu falei, suco de caju, de morango, um copo de água? Eu falei, vai ficar desagradável, né, dizer que não aceita. Tá bom, irmã, eu quero. Ela foi, ela pegou uma taça. Não, pense num copo d'água, era um balde. Pegou uma bacia, como é que chama aquele negócio que coloca assim? Isso aí, uma bandeja. Colocou em cima. Colocou um guardanapo do lado. Chegou na minha frente: olha o seu copo de água. Falei, para que tudo isso, Deus? Tomei, e interessante que ela ficou na minha frente, e eu estava meio sem sede, então eu aí parava um pouquinho, ela parada, me olhando tomar água, tomei todo aquele copo de água. Aí devolvi. Olha, irmã, obrigado. Falei assim: o irmão aceita. Falei, agora vai vir a coxinha. Outro copo de água? Eu falei, não. Aí não, né? Gentileza tem tempo, etiqueta, protocolo, cerimonial, tem uma hora para tudo. Eu falei, irmã, hoje eu vou passar. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Por muito tempo eu fiz piada disso. E um dia eu fui pregar na África. Eu estive em 3 países da África. E eu me lembro muito claro essa imagem de quando nós chegamos na África negra mesmo. Um lugar terrível, de fome. Ouvi um missiólogo dizer: pastor, aqui os porcos do Brasil comem melhor do que esses homens e mulheres que moram aqui. E eu me lembro muito claro isso na minha mente, quando nós chegamos e estava anunciado, chegou os pastores do Brasil, um casal lá de Porto Alegre, eu e o missionário local. Oh, maravilhas! E eles vêm, aquela alegria, irmão, é contagiante. E aí o pastor estava interpretando, era em francês que eles falavam. Aí o pastor falou assim: ele mandou um desses obreiros aqui ir no bar, no mercado que tem aqui perto, e trazer 2 litros de água mineral para celebrar a presença de vocês aqui. Aí nós sentamos, distribuíram o copo para todo mundo e começaram a encher aqueles copos de água. E eu vi a alegria deles de servirem água mineral para mim. E ali eu entendi o que é a alma farta pisar o favo do mel. Eu entendi o que é a alma faminta, que até o amargo é doce. Foi ali, foi naquela experiência que eu vi o que significava água num lugar de seca. O que significava água? O pastor Claudivan agora inaugurou o poço lá em Aiuaba, onde nós estivemos, pastor Valdir, poço artesiano. Seca, foi declarado estado de calamidade pública naquele lugar. Ele foi lá e construiu um poço artesiano, e foi para a inauguração. Era para eu ter ido junto, mas não deu, que eu estava pregando em outro lugar. E ele disse que a cena que chamou a atenção dele é que o pastor deu uma garrafinha para cada um, vinha encher de água para levar para casa, para guardar em cima da televisão, em cima do rádio, na estante. A primeira água potável que alguém deu, que não cobrou nada, para levar para casa. E ele disse que lembra dos menininhos enchendo aqueles... Ah, meu Deus, a
gente esquece disso, irmão. A gente esquece de agradecer. Eu me lembro nessa viagem na África, eu perguntei para o missionário: qual é, de tudo que você tem privação aqui, o que é que você acha que é mais carência para a tua família? Aí ele começou a chorar, ele disse: meu Deus, a maior carência que eu tenho aqui, porque ele tinha uma filhinha de 7 anos, é alguém para brincar com a minha filhinha. Ela era branquinha, filha de alemães, e a própria cultura dos africanos, as criancinhas ficavam arredias a ela. Não é porque são maus, é porque era totalmente diferente deles. E ele disse: a maior necessidade aqui que eu vejo, de tudo que nós temos falta, era de uma criança para brincar com a minha filha. Pela primeira vez na minha vida eu agradeci a Deus pelos amiguinhos dos meus filhos. Estávamos numa aldeia. Ah, meu Deus, eu não pensei de pregar isso aqui essa noite. Ah, meu Deus, Deus quer mudar seu coração essa noite. Aleluia. Aleluia. Estávamos numa aldeia, eu me lembro como se fosse hoje, tinha umas 300 crianças. E eu vi algumas que a professora estava ensinando debaixo daquela árvore, sentada no chão, irmão. A maioria absoluta delas descalço, sem roupa, sentada no chão. E eu me lembro da professora estar ensinando, eu fiquei indignado porque tinha várias dormindo. E eu falei com o missionário, falei: cara, tem que acordar essas crianças para prestar atenção na historinha. Ele falou assim: é porque eram 3, 4 horas da tarde, até essa hora elas não fizeram nenhuma refeição ainda, não comeram nada ainda, e por isso que elas dormem. Lugares que eles comem farinha com água pura, não tem o que comer. Me lembro claramente da missionária que foi junto com a gente, ela e o esposo dela. E quando chegava no lugar, aquilo marcou a minha vida. As meninas, adolescentes e jovens ficavam em volta dela, mexendo no cabelo. Pegava aqui em cima, levava até embaixo. Eu disse: meu Deus, é normal isso? Elas estão amando esse cabelo. Quantas vezes você na frente do espelho maldisse o seu corpo, seu cabelo? E a adoração? E o culto? Não tinha som, não tinha som. Mas quando a adoração começava, ai irmão, meu Deus, eu nunca vi aquilo. Era uma adoração para Deus de um jeito. Era um êxtase espiritual, era uma manifestação de glória. Eles dançavam, eles saíam dos lugares, eles te abraçam, eles levam você para dançar 2, 3 horas sem parar de dançar e adorar. A alma farta pisa o favo do mel, mas a faminta até o amargo